Olá, eu sou a Marcela, advogada do Sindicato dos Oficiais Registradores Civis de Minas Gerais, o RECIVIL. E o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é o registro de nascimento. Antes de falar especificamente sobre esse tema tão importante, vamos fazer uma pequena diferenciação entre o registro de nascimento e a certidão de nascimento. O registro de nascimento ou assentamento é feito pelo oficial do cartório de registro civil das pessoas naturais. É no livro do cartório que o oficial escreve o dia do nascimento, o local do nascimento, a hora em que a criança nasceu, o nome que ela passará a ter, o nome dos seus pais, dos seus avós, dentre outros elementos. Já a certidão de nascimento é o documento que é entregue aos pais. É através deste documento que a criança vai exercer os seus direitos de cidadã. É através deste documento, que é considerado a mãe de todos os outros documentos, que ela no futuro vai poder tirar a carteira de identidade, CPF, dentre outros. Bom, feitas essas conceituações, infelizmente eu tenho que trazer para vocês um dado que chega a ser alarmante. O último censo, em 2010, trouxe uma informação de que 600 mil crianças no Brasil não possuem a certidão de nascimento. E olha só, esse documento que é tão importante para a vida dessa criança, que é tão importante para o ser humano, como a gente já disse, que é a mãe de todos os outros documentos, ele é gratuito. Desde 1997, que esse documento é totalmente acessível à população brasileira. Desde 1997, que esse documento tão importante é gratuito. A título de ilustração, o acervo do cartório, ao contrário do que muita gente pensa, esses livros que compõem esse acervo, eles não são estáticos, eles não estão ali parados, muito pelo contrário, são livros, mesmo aqueles centenários, recebem informações diariamente. Toda a vida do ser humano que é registrado naquele livro é contada ali, toda a sua história, o seu casamento é anotado ali, a sua futura separação, quem sabe, o seu divórcio, uma emancipação, até mesmo uma interdição e, por fim, até mesmo o seu óbito é anotado no registro de nascimento. Em dizeres metafóricos, é como se a história de uma pessoa ficasse eternizada no livro de um cartório. Bom, mas quando nasce uma criança com vida, qual o procedimento a ser feito? Qual cartório registrar? E é isso que nos diz o artigo 50. Ele fala o seguinte da Lei 6.015 de 73. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais. Ora, a própria Lei 6.015, que é a lei que rege o registro de nascimento, que é a lei que fala dos registros públicos, ela nos dá a resposta. Quando nasce uma criança, a primeira coisa que os pais têm que fazer é decidir em qual cartório ir. Qual cartório competente? Já sabemos que é o cartório de registro civil das pessoas naturais. E esse cartório pode ser tanto do lugar em que tiver ocorrido o parto ou do lugar da residência dos pais. Feita essa escolha, será que os pais têm um prazo a ser seguido? É o que nos responde o mesmo artigo. Dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede. O que quis dizer o artigo 50? O artigo 50 da Lei 6.015. Ele já nos contou que o cartório a ser feito, o registro de nascimento de uma criança poderá ser tanto do local da ocorrência do parto, quanto o do local da residência dos pais. Esse artigo também nos conta o prazo. Caso seja o pai o declarante, ou seja, caso seja o pai a pessoa que irá no cartório declarar o nascimento dessa criança, o prazo dele é de até 15 dias a contar do parto. Caso seja a mãe, o artigo 52 da Lei 6.015 nos conta o seguinte: na falta ou impedimento do pai, a mãe, sendo nesse caso o prazo prorrogado por mais 45 dias. Então a mãe tem os 15 que o pai teria, mais os 45 que o artigo 52 da Lei 6.015 de 73 nos dá. O total da mãe é 60 dias. Caso eles residam mais de 30 quilômetros da serventia, o prazo deles é de até 3 meses para registrar esse nascimento. A Lei 6.015, ela nos traz uma relação de quem são as pessoas que poderão ir até o cartório para declarar o nascimento dos seus filhos. O pai, nós já dissemos que tem um prazo de até 15 dias. Quais os documentos que o pai deve apresentar no cartório? Bom,
Primeiro documento é o seu documento de identidade, é um documento com foto. O segundo é a declaração de nascido vivo, que é emitida pelo hospital, é a guia amarela do cartório. O hospital entrega essa guia para os pais. E o terceiro é o documento de identidade da mãe, caso ela não compareça juntamente com ele na serventia. Uma questão muito interessante e rotineira nas serventias de registro civil das pessoas naturais é quando o pai é relativamente incapaz, ou seja, quando o pai tem de 16 a 18 anos. É necessário que ele vá ao cartório acompanhado dos seus pais? Em que pese o Código Civil falar que os relativamente incapazes devem ser assistidos nos seus atos, o provimento 16 do CNJ, recentemente publicado, que fala sobre o reconhecimento de filiação, ele trouxe a informação de que os relativamente incapazes não precisam de assistência para reconhecer filho. Então, esse já era um entendimento há muito utilizado pelos próprios cartorários. O que acontece? Uma pessoa com 16 anos, a partir de 16 anos, tem capacidade para ser testemunha, tem capacidade para ser mandatário, tem capacidade inclusive para lavrar um testamento e nesse testamento reconhecer um filho. Ora, seria injusto retirar dela o direito de declarar o nascimento do seu filho sem assistência dos seus pais. Então, se a pessoa tiver entre 16 a 18 anos, ou melhor, se o pai for relativamente incapaz e tiver entre 16 e 18 anos, ele não precisa da assistência dos seus pais para comparecer até uma serventia de registro civil e declarar o nascimento do seu filho. Diferentemente do pai que tem menos de 16 anos. Como a declaração de nascimento é um ato personalíssimo, esse reconhecimento daquela criança como filha é um ato personalíssimo, a lei não permite que o menor de 16 anos seja representado nesse ato pelos seus pais. Então, caso a pessoa tenha menos de 16 anos, ou melhor, caso o pai tenha menos de 16 anos, a mãe fará o registro apenas em nome dela, terá a oportunidade de informar o oficial o nome do suposto pai e o oficial do cartório informará isso ao juiz. O juiz chamará esse menor lá, juntamente com seus representantes, e determinará que o cartório faça a averbação do reconhecimento de paternidade em nome do menor, figurando esse menor como filho. Caso seja a mãe a declarante desse registro de nascimento, conforme já falado anteriormente, ela tem o prazo de 15 dias do pai, prorrogado por mais 45 dias. Então, ela tem um prazo de até 60 dias para comparecer a uma serventia de registro civil das pessoas naturais para declarar o nascimento do seu filho. Novamente, se essa mãe tiver entre 16 a 18 anos, ela também não necessitará de assistência dos seus pais. Agora, se essa mãe tiver menos de 16 anos, diferentemente do que ocorre com o pai, basta ela comparecer no cartório representada por um dos seus pais que esse assento vai ser feito em nome dela. Uma situação interessante. Caso os pais sejam casados, não há necessidade do pai comparecer até o cartório. A mãe, portando o seu documento de identidade, a DNV, que é a declaração de nascido vivo que o hospital emite, mais a certidão de casamento, ela poderá fazer o registro e nesse registro figurará o nome do pai da criança. Agora, se a mãe for solteira, é interessante que ela tome alguns cuidados. Caso o pai não possa comparecer juntamente com ela na serventia, depois do prazo dele, por algum motivo, porque está viajando, porque está fora, ele poderá constituir um procurador para que o represente, para que o seu nome figure no assento de nascimento daquela criança. E esse procurador poderá ser constituído através de um documento particular com firma reconhecida ou através de uma escritura pública, uma procuração por instrumento público, que é o meio mais seguro. Já falamos que o prazo da mãe é de 60 dias. Se dentro desse prazo a mãe entrou em contato com o pai, insistiu, o pai simplesmente não quer registrar a criança, há uma solução. É o que nos fala o artigo 2º da Lei 8.569 de 1992. Em registro de nascimento, apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro, o nome, o prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai.
Ora, caso o pai não queira fazer a declaração de nascimento dessa criança, basta a mãe indicar o oficial, basta a mãe dizer o nome do suposto pai, que o oficial encaminhará para o juiz, que chamará esse pai lá para que ele espontaneamente reconheça. Caso não queira fazer esse reconhecimento de maneira espontânea, o Ministério Público ou até mesmo a própria mãe, quem tem legitimidade para isso, poderá ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade. Logo no início da nossa conversa, eu falei que como declarante poderia ser o pai, assim como versa o artigo 52, na falta ou impedimento do pai a mãe, mas o artigo elenca outras pessoas que poderão ir até o cartório para declarar esse nascimento. Na falta da mãe, no impedimento do pai ou da mãe, o parente mais próximo sendo maior ou achando-se capaz. Em falta ou impedimento dos parentes referidos no artigo anterior, os administradores dos hospitais, os médicos, as parteiras, a pessoa idônea da casa em que tiver ocorrido o nascimento, sendo fora da residência da mãe, e as pessoas encarregadas da guarda desse menor. Então a lei, além do pai e da mãe, elenca outras pessoas para poder fazer o registro desse nascimento. É importante que vocês tomem nota disso aqui. Para que a paternidade conste no registro, se o pai não for casado civilmente com a genitora do registrando, será imprescindível que ele compareça à serventia ou constitua um procurador específico para o ato. Sem isso, o registro será feito apenas com a maternidade declarada, ok? Então, fazendo apenas um breve resumo, já falamos que o pai tem um prazo de 15 dias, a mãe tem um prazo de 60, que é o 15 mais 45 prorrogado. Já contamos quem pode ser o declarante. Mas e se eles perderem um prazo? Como fica? E esse é o nosso próximo tema, é o que fala o artigo 46 da Lei 6.015. Mas e quando eles perdem o prazo? Qual o procedimento? Bom, se o pai perdeu o prazo de 15 dias, a mãe perdeu o prazo de 60, se eles moram mais de 3 quilômetros da serventia e perderam o prazo de 3 meses, a solução está no artigo 46 da Lei 6.015. Lembra lá atrás que eu contei que quando há um nascimento com vida, o cartório do local do nascimento ou o cartório do local da residência dos pais é o competente para lavrar esse assento? Pois é. Quando se perde o prazo, o artigo 46 é taxativo e essa é a sanção para quem perdeu, para quem foi relapso com esse tempo. Segundo o artigo 46, as declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar da residência do interessado. O que o artigo quis dizer? Que não pode-se mais exercer o direito de escolha. Ultrapassados os prazos definidos lá atrás, ultrapassados os prazos que nós já comentamos, o cartório competente é apenas o cartório da residência dos pais. E o que é necessário para lavrar esse registro tardio, como é chamado? É necessário que o pai compareça, que os pais compareçam no cartório com 2 testemunhas. Essas testemunhas assinarão um requerimento sob as penas da lei, atestando que tem conhecimento do nascimento daquela criança. Porque o registro de nascimento, em que pese 600 mil crianças no Brasil não possuírem, também será atribuído a muitos adultos. Existem muitos adultos que não possuem esse documento tão importante. É necessário levar alguma coisa no cartório, além das 2 testemunhas? O oficial do cartório, ele não está preso apenas à declaração dessas testemunhas. Conforme versa o parágrafo 3º, o oficial do registro civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Então, muitas vezes, o oficial do cartório vai exigir a guia da DNV, aquele documento que nós já falamos que é expedido pelo hospital, vai exigir uma certidão negativa do cartório do local de onde ocorreu o parto, vai exigir, em caso de maiores e caso de sexo masculino, uma certidão negativa de alistamento militar, uma certidão negativa de alistamento eleitoral, vai exigir, muitas vezes, uma certidão de batismo, todos os documentos para se convencer. Caso não se convença, a solução será resolvida no judiciário. O oficial do registro civil encaminhará toda essa documentação para que o juiz autorize ou não a lavratura desse registro de nascimento. Vocês devem estar se perguntando, existe alguma multa? Isso é pago no cartório? Muito pelo contrário. Assim como o registro de nascimento dentro do prazo, o registro tardio também é gratuito.
Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância do registro de nascimento, a importância da certidão de nascimento, esse documento que é a mãe de todos os documentos, como já dito, esse documento que é conferidor de cidadania. Procure, em caso de dúvida, o oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais. Ele é o profissional indicado para orientar nesses casos. Meu muito obrigada.